de Deus, ou seja, da oração e da sua palavra. Então, se você está fraco, você tem que puxar, encontrar, pedir a Deus forças para orar e para ler e meditar na palavra. Não é pegar na palavra ou fazer força para orar. É pedir a Deus: Senhor, me dá força para me ter desejo de orar. Senhor, me dá forças para me ter desejo de ler a Tua palavra. Você precisa criar um desejo de orar a Deus. Força a gente não tem, não. De onde é que você tirou isso? Quem foi que te ensinou isso? Que a gente é forte. Da onde? Nós não temos forças. Vou te provar isso. Jesus, quando está pronto a ser crucificado, ele está no Monte das Oliveiras orando, ele pede aos discípulos que orem junto com ele. E quando ele se afasta uma distância para orar, que ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele diz: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Então Jesus está atestando, ele volta mais 2 vezes e eles continuam dormindo. Isso mostra o quê? Que eles não têm força para orar. E Jesus falou assim: olha, vocês poderiam vigiar pelo menos 1 hora junto comigo. O segundo ponto que eu aprendo nisso daqui é que não pense você que Jesus também vai dar mole, me perdoa a linguagem, mas a gente tem que falar uma linguagem que o povo entenda. Que Jesus vai dar mole de você não orar e ele achar que está tudo bem. Não está não, filho, tá? Tem que fazer força. Vou só te falar uma coisa: você acha que eu estou aqui, e vamos entrar agora na live para orar, que eu estou aqui porque eu sou forte? Não, eu estava agora há pouco aqui sem vontade nenhuma. Mas eu fiz um compromisso, botei ali a mensagem e pedi a Deus: me dá força para 9 horas, 21 horas eu estar com os irmãos orando. Se tu não me der força para mim estar 21 horas com os irmãos orando, eu não vou conseguir estar com eles 21 horas. Porque o meu ego, o meu eu, o meu cansaço, o meu corpo vai me dar uma pernada e eu não vou fazer. Entende? Eu fico preocupado às vezes com o crente que diz que está muito fraco e aquele que diz que é muito fera, muito forte. Eu acredito que nós somos exatamente a linha do meio. Que a gente sabe que é fraco e pede a Deus força para continuar. Quando a pessoa se julga muito forte, eu acho estranho. E quando a pessoa está o tempo todo dizendo que está fraco, você então tem que aprender pelo menos a pedir a Deus para te fortalecer. Porque eu sou fraco. Você está achando que eu sou forte? Não, eu reconheço a minha fraqueza. Daí eu tiro força. Eu digo: Deus, me dá força para me orar. Senhor, me dá desejo para ler a Tua palavra. Deus, me dá desejo de voltar em comunhão, de estar trabalhando para Ti. Porque se Tu não me der, eu não vou ter de onde tirar. De onde é que eu vou tirar a espiritualidade de mim? De onde é que você pensa que você vai tirar a espiritualidade? A espiritualidade vem de Deus. Se você não pedir a Ele, não vai ter mesmo não, filho. Você vai arrancar da onde? Tem gente que pensa assim: não, que eu vou conseguir. Não, se você não pedir a Ele para te dar a força para você ter, não virá. Eu não entendo às vezes essas colocações. Da onde é que alguém vai tirar a espiritualidade? De si? Espiritualidade humana? Da onde? Se o espírito humano do homem precisa ser salvo. Espiritualidade vem de cima, filho. É a Ele que pede: Senhor, eu estou fraco, me dá desejo de ler a Tua palavra, me dá desejo de orar, porque se Tu não me der, eu não vou conseguir. Então você veja que Jesus falou assim: nem 1 hora pudeste vigiar comigo, como quem diz assim: vambora, se movimenta. Jesus não deu mole para eles não, mas entendeu que eles eram fracos. E aí Jesus deu o conselho: orai, vigiai para que não entre em tentação. O que é a tentação? A tentação de não fazer, a tentação de ficar deitado, a tentação de não voltar mais para Jesus, a tentação de não orar, a tentação de não ir para a igreja, a tentação de ficar no mundo, a tentação de provar aquele pecadinho. Isso aqui não é uma mensagem de santarrão não, irmão. Eu sei do que eu estou te falando. Eu sei que se eu não pedir, eu posso cair daqui a pouco. Pastor Ricardo não é super-homem. Se você está pensando que eu estou falando aqui de santarrão, de que olha que santidade de homem, não.
A minha santidade, a minha espiritualidade depende de um contato constante com Deus. Se eu deixar de ter esse contato, o meu corpo me vencerá. Não tem para onde correr. Entende? Quantas vezes você já tentou vencer o desejo do teu corpo e ele te deu uma pernada? Quantas vezes você já tentou vencer, né, a tua fraqueza e você tomou-lhe outra pernada? Por quê? Porque quando ficou bom, você parou de orar. Quando você se sentiu forte, você parou de louvar. Quando você sentiu que estava confortável, você parou de ler a Bíblia. E aí o que aconteceu? O azeite na tua botija gastou e acabou. Não tem mais onde queimar. E aí? Quando Jesus vai falar em Mateus 25 sobre a parábola das 10 virgens, ele fala isso claramente. Ele diz que todas as 10 são virgens. Virgem fala de pureza. Virgem fala de virtude. Virgem fala de coisa pura, não tocada. Então Jesus não está falando que as virgens loucas eram mundanas, não. Ele não está dizendo que as virgens loucas estavam em pecado, sei lá, em sujeira, não. Ele está dizendo que era virgem, só que é uma virgem meio louquinha. Entende? Quem são as virgens que aguardam o noivo senão a igreja? A igreja é a noiva, é a virgem. Mas dentro da igreja, destacando-se aos crentes a pureza, tem alguns que quando estão num estado bom de pureza, num estado de espiritualidade, num estado onde se sentem bem, onde estão buscando, onde estão cheios, querem permanecer cheio para sempre, não entendendo que óleo acaba. Olha só o que Jesus está dizendo. O óleo não é óleo na botija. O óleo é óleo na lamparina. Não é óleo na botija. Óleo na botija vai ficar na botija. Óleo na lamparina vai queimar. Então, quando a pessoa se sente um estado bom de luz, de graça, de estar cheio, de estar pleno, ele quer ficar ali para sempre. E ele se esquece que tem que renovar e encher de óleo, renovar e encher de óleo, renovar e encher de óleo. Aí ele começa a ficar nesse estado. Não pode. O contato tem que ser constante. Você tem que estar sempre em contato com Deus de alguma forma, porque senão o teu corpo te vencerá. Os discípulos andaram com Jesus, mas quando a coisa começou a apertar e Jesus chamou eles para o aperto, para a oração, para a prensa do azeite, eles dormiram na oração. A gente quer se encher de Deus, mas a gente quer se encher de Deus só para ficar sentindo plenitude. A prova, o aperto, a dificuldade, a escuridão, o trabalho, a gente não quer. E aí gasta o azeite só na plenitude, só pregando, só recebendo palma, só cantando, só se alegrando. Ai que alegria, ai que alegria. Até quando vai durar o azeite, vaso? Uma hora acaba. A Bíblia diz que as virgens prudentes guardavam. O que é guardar? O que guardar, você vai ver no texto. Que quando as virgens loucas dizem assim, dai-nos do vosso azeite porque o nosso acabou, eles dizem assim, vá antes aos que vendem e comprem para vocês. E o que é a lâmpada? Senão, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele está dizendo assim, olha, tem gente vendendo a palavra aí. Vocês ficaram loucas que não perceberam isso. Agora vá aos que vendem e compra. Eu quero ver, comprar, vai lá. O que é vender e comprar? Quem sabe dizer o que é vender e comprar? Vender e comprar significa facilidade. Se eu tenho necessidade de uma coisa, eu vou e compro. Agora, e se eu tiver que construir, se eu tiver que plantar? Por exemplo, eu estou com fome e eu quero comer batata frita. Eu vou no McDonald's com uma batata frita. Eu vou aqui na minha esquina e compro uma batata frita. Agora, eu tiver que plantar a batata, esperar a batata crescer, cuidar dela, regar ela, tratar dela, para quando ela der batatinha, eu descascar, cortar, botar óleo, fritar, para depois secar e comer. Secar no papelzinho gordura e comer.
Sabe o que elas estavam dizendo? Vocês queriam facilidade. Agora vai lá nos caras que vendem. Vocês queriam facilidade. Gastaram o óleo e agora é isso. Eu estou falando isso para você, não é, mais uma vez, eu quero dizer, não é de santarrão, não. Eu estou te dizendo por experiência. Estou dizendo por experiência, pastor Ricardo não é um super santo, nem super crente. Eu estou, na verdade, te passando uma instrução. Quando tiver bom, é aí que tem que buscar também. Quando tiver cheio, é aí que também tem que trabalhar. Quando estiver pleno, é aí que tem que orar também. Não é para orar só quando a coisa ficar ruim, não. Porque para quando ficar ruim, foi isso que Jesus falou. Agora ficou ruim, apertou apertado e vocês não aguentam orar uma hora comigo. Por quê? Porque não tem capacidade. Entende? Eu estou fluindo aqui, falando aqui, conforme Deus vai me dando, não preparei palavra não, que essa é uma live de oração, mas a grande verdade é essa, meu irmão. Não tenha vergonha de ser fraco, não. Apenas peça a Deus que te dê desejo de voltar a orar. Não pense que você vai conseguir isso sozinho, não. Você vai falar assim, poxa, eu queria tanto orar, mas Senhor, não consigo mais orar. Não é Senhor, não consigo mais orar. É Senhor, me dá desejo de voltar a orar. Senhor, me dá desejo de voltar a ler a Tua palavra. Senhor, me dá desejo de voltar à Tua casa. Porque se você procurar em você, você vai não achar. Você não vai achar. Poxa, irmão, não tenho mais vontade de ir na igreja, não. Ah, irmão, não tenho mais condições, não consigo mais orar. Ah, irmão, não consigo mais pegar na Bíblia. E é verdade. E é verdade, porque eu vou tirar a espiritualidade da onde? De mim? Você vai tirar a espiritualidade de você? Você não tem, nem eu, que espiritualidade humana, irmão. Isso não existe. Espiritualidade é acima. Espiritualidade vem de Deus. É a Ele que eu tenho que pedir. Falar, Senhor, eu estou vazio. Me enche com a vontade de voltar a orar. Me enche com a vontade de voltar a ler. Me enche com a vontade de voltar a trabalhar para Ti. Senão, não acontecerá. Não virá. Escuta só o que eu estou te falando. Quando as virgens estão lá, antes de acontecer esse processo aí que eu falei, por isso que eu falei que eu não estou pregando, eu estou só dedilhando. Antes de acontecer esse processo do azeite, delas perceberem que o azeite delas acabou, a Bíblia diz que estavam todas elas cochilando. Até as prudentes cochilaram. Sabe o que a Bíblia está querendo mostrar? Que mesmo que eu seja um crente prudente, mesmo que eu seja um crente cheio de azeite, mesmo que eu seja um crente que estou na presença de Deus, que eu estou firme na presença de Deus, eu não sou melhor do que o meu irmão, que de repente está só gastando o óleo dele e daqui a pouco está bem atrapalhado, sem óleo na botija. Sabe por quê? Porque cochilar todo mundo cochila, meu irmão. Cochilar todo mundo cochila. Ninguém é mais crente do que ninguém. O crente que está cheio cochila também. Todo mundo dorme. Todo mundo tem o seu momento em que perde um pouco a visão, em que perde um pouco as forças, em que cochila um pouquinho em certas coisas que não deveria. Todo mundo, não existe mais crente do que o outro. A grande questão é que o prudente sabe trabalhar mesmo quando ele sabe que está tudo bem. Acho que eu vou tentar explicar de outra forma. Tem pessoas que só sabem viver o evangelho se for de plenitude. Quando chega a hora da escuridão, a hora da prova, a hora da dificuldade, ele não sabe lidar. Por quê? Porque ele não guardou azeite na botija. Na hora do monte do azeite, Jesus falou, vocês não aguentam orar. E por quê? Porque não guardaram nada. É o crente que quer sempre só vitória, só vitória, só vitória, só alegria, só bênção. Meu irmão, se o mundo fosse feito de tudo isso, não precisava Jesus morrer para levar para o céu, ué. O céu não é aqui, pô, aqui tem que ter prova, aqui tem que ter luta, aqui tem que ter dificuldade. O mundo já no maligno, tá com medo de quê? Enfrente essa luta aí. Tá com medo de quê? Desse Satanás, passa por cima dele em nome de Jesus. Tá com medo de quê? Porque não tem mais pra... Ah, eu tô caído então, não tem mais pra onde cair. Levanta, rapaz. Assim como o céu é limite, pro que tá caído, o chão também é o limite, não tem mais pra onde cair. Pastor, não aguento mais, estou afundado. Para cair não tem mais para onde, é chão. Então agora é hora de trabalhar para levantar. Deus é contigo, Deus te levanta, Deus te dá condições. Ora a Ele, fala, eu quero me levantar daqui, eu quero ter força para me levantar daqui, ué. Todas cochilaram, todas dormiram.
Aí gritaram, aí vem o noivo. Todas elas escutaram, sim ou não? Então até o crente que está meio louquinho, com a lâmpada ainda meio vazia, com a lâmpada apagada, ele não deixou de ouvir Deus não. Nada. Deixou nada. Eu conheço um montão de gente que está no mundo desviado, mas que Deus fala com ele. Por quê? Porque ele não deixou de ser filho. O filho pródigo deixou de ser filho? Não, a parábola diz parábola do filho pródigo, porque filho nunca deixa de ser filho. O filho pródigo era um filho desviado. Ele não se desviou da casa do pai e não foi para viver do jeito que ele queria, mas ele deixou de ser filho? Ex-mulher é ex-mulher, ex-marido é ex-marido, ex-filho não existe. Deus não expulsa ninguém da casa dele. A gente é que sai porque a gente quer. Então a gente continua sendo filho, porque um dia que entrou na casa, é filho. Saiu da casa, continua sendo filho, mas é filho desviado. Ah, não, pastor, saiu da casa de Deus, não é mais filho. Claro que é filho perdido, mas não deixa de ser filho. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Uma mãe que tem um filho agora, que está no tráfico de droga, deixou de ser filho? Não deixou, mas é um filho perdido. Se não largar o crime, se não largar aquilo que é contra a lei, vai perecer segundo a lei. Acordou, viu, sentiu e voltou. Tem gente que está no baile, mas ele diz assim, poxa, Deus falou comigo que o meu lugar não é mais aqui. Pastor, o senhor acredita que outro dia eu estava na favela, estava não sei aonde, e eu senti Deus falando comigo, rapaz, está na hora de voltar, olha, saí no teu lugar, saia daí agora. Ele continua ouvindo porque ele é filho. Então as virgens, mesmo as loucas, mesmo as que já estavam sem azeite, elas escutaram o grito dizendo, aí vem o noivo. E aí todas se levantaram para se aprontar. Só que como as loucas não tinham azeite suficiente, não deu tempo. A porta se fechou e as prudentes entraram. É disso que eu estou tentando falar com você. Enquanto dá tempo, enquanto tem luz, enquanto tem dia, dá para se manter. Tô fraco, ore a Deus para te dar força. Ore a Deus para te dar força. Tô sem desejo, peça desejo a Deus. Levante-se, está na hora. O filho pródigo era um filho perdido, mas nunca deixou de ser filho. Você está me ouvindo aí, me vendo, que talvez está se sentindo mais com desejo de orar, de voltar para a casa do Pai, saiu da casa de Deus, não tem mais força para fazer nada, enfim. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca deixou de ser filho, você só está perdido. E por quê? Porque a tua lâmpada apagou e você está no escuro. Mas agora deixa eu te falar uma coisa, o filho pródigo não teve um clique que ele podia voltar para casa, então era um pouquinho de luz. Era um pouquinho de azeite. Ele ainda tinha um pouquinho de óleo na botija. Ele ainda não tinha chegado a um estado de recusar a ajuda de Deus. Ele tinha um pouquinho de óleo. Lembra de Elias quando pergunta? Aí a mulher da viúva de Sarepta diz que tem um pouquinho de azeite na botija. Lembra daquela mulher que vai em Eliseu, a sunamita? Que ela tinha um pouco de azeite na botija. O que o filho pródigo tinha? Ainda alguma coisa que ele pegou de azeite na casa de Deus. E foi o que deu para acender a lâmpadazinha dele para ele poder voltar ao caminho. Ninguém que um dia teve contato com Deus, com o Pai, esquece o Pai. A gente às vezes até perde-se no caminho, mas dá para acender, dá tempo. Aproveita que ainda a arca está por aí, que ainda não gritaram aí vem o noivo. Entende? Dá tempo. Tá na hora. Hein? As virgens loucas não conseguiram mais, porque o tempo tinha chegado. Como o tempo ainda não chegou, Jesus ainda não voltou, então você pode voltar para Ele. Você pode se erguer novamente na presença dEle.
Você pode ser 2 vezes mais do que você era antes. Há poder no nome e no sangue de Jesus para te levantar essa noite. Há poder no nome e no sangue de Jesus para quem é prudente e para quem não é prudente. É virgem, é pura, é crente, é mulher de Deus, é homem de Deus, é filho. Filho não deixa de ser filho. O problema é ele se perder. Mas se ainda tiver um pouquinho de azeite na botija, ele acha o caminho de volta.